O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em mais de 80% dos casos de violência contra a mulher, o agressor tem ou teve vínculo afetivo com a vítima. Os dados são da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A violência contra as mulheres tem raízes culturais, sociais, econômicas e políticas. E por isso, muitas agressões sequer são reconhecidas como forma de violência e permanecem invisíveis aos olhos da sociedade. O Em Tese de hoje vai falar sobre violência conjugal. As minhas convidadas são professoras da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, Maria Isabel Raimundo Ferraz e Maria Lúcia Raimundo. Ambas estudam a violência contra a mulher e falaremos hoje mais especificamente da tese de doutorado em enfermagem da Maria Isabel. Bem-vindas. Obrigada. Olá, obrigada. Maria Isabel, você conta na sua tese que você já trabalhou como policial militar e que depois de formada já em enfermagem trabalhou também numa clínica de oncologia. E você percebeu nesses dois ambientes violência contra a mulher, violência conjugal. O que você percebeu de diferente nessas formas de violência? Bom, inicialmente, enquanto policial militar e ainda não profissional da área de saúde, eu percebi uma realidade muito frequente, muito praticada em vários ambientes. Na verdade, os atendimentos, quando solicitados para atendimento da Polícia Militar, eles eram principalmente de mulheres com menor poder aquisitivo, porque era o recurso que elas tinham para pedir ajuda, para pedir socorro, e nesse momento eu percebia que a violência ela acontecia da mesma forma como eu percebo hoje, ou seja, ela acontecia nas suas várias faces. Acontecia na forma de violência física, principalmente, psicológica, muito menos denunciada na época, sexual, patrimonial e moral. Posteriormente, eu cursei o curso de graduação em enfermagem e eu fui me aproximando das pessoas de uma forma diferenciada e com outro olhar, com um olhar voltado para a saúde. E depois de graduada, trabalhei como enfermeira em uma clínica de oncologia. Isso me marcou muito, tanto que eu relatei na minha aproximação com o tema, porque as mulheres, elas, além de terem um impacto, por exemplo, como no câncer de mama, descobrirem o câncer, terem que enfrentar, em função de todos os estigmas que envolvem a descoberta, o diagnóstico, o tratamento do câncer, elas vivenciavam, além disso, de terem que enfrentar uma cirurgia mutiladora, um tratamento que provocava efeitos colaterais como queda de cabelo, inapetência, alteração no seu peso corporal e na sua imagem corporal. E essas mulheres, durante o cuidado de enfermagem e no meu diálogo com elas, eu percebia que elas se sentiam, elas não se percebiam violentadas, mas elas relatavam histórias de ofensas por parte de seus companheiros. No momento em que elas eram submetidas a uma retirada de mama, por exemplo, elas eram xingadas de feias, de mulheres incompetentes para o desenvolvimento do seu papel sexual na relação. Elas sofriam também xingamentos por parte dos seus companheiros em relação à perda de cabelo, quando eles xingavam elas de carecas, de feias, de gordas. E eu percebia nesse momento que muitas mulheres chegavam a ser abandonadas por esses companheiros. Muito mais casos de abandono e de violência e de ofensas de homens contra mulheres do que de mulheres contra homens. E isso interferia
no tratamento, porque além de enfrentar o câncer, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, uma reabilitação para o mundo do trabalho, inclusive, em função de algumas formas de tratamento, elas tinham que lidar com a perda e a ruptura dessas relações ou com os conflitos não resolvidos de forma pacífica. E isso me causava inquietação. E foi no momento em que eu entrei no mestrado, que eu acabei desenvolvendo, sendo orientada pela professora doutora Liliana Maria Labronice, e que me convidou a trabalhar com a temática, não do câncer, mas sim da violência contra a mulher. No mestrado eu trabalhei com um perfil, como na região de Guarapuava não se conhecia o perfil, a realidade local, e isso direciona as ações de saúde. É importantíssimo que nós saibamos da realidade da situação vivida para que a gente planeje ações de intervenção, promoção, prevenção e recuperação da saúde humana. E como não se existiam dados sobre a violência, eu tracei um perfil e um comparativo dos índices de violência contra a mulher antes da promulgação da Lei Maria da Penha e comparei com alguns dados após a promulgação da Lei Maria da Penha. Nesses dados, eu percebi, e essa pesquisa foi feita na Delegacia da Mulher, mediante análise dos boletins de ocorrência, eu percebia que mais de 90% dos casos de violência contra a mulher eram cometidos por pessoas conhecidas, principalmente maridos, companheiros, ex-maridos e ex-companheiros. E principalmente que em mais de 90% dos casos, elas permaneciam no convívio com esses companheiros. Elas haviam registrado mais de um boletim de ocorrência e permaneciam convivendo com esses agressores, com esses perpetradores da violência. E eu me indaguei, o que acontece nessas relações que faz com que essas mulheres, mesmo sofrendo violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, que elas ainda permaneçam nesta relação? E foi o que me motivou ao tema da tese desenvolvida no doutorado. Ora, Maria Lúcia, no início do programa, eu falei que a violência contra a mulher, ela acontece, tem raízes diferentes, né, variadas, econômicas, políticas, sociais, culturais, históricas. Como que é possível entender esse tema, violência contra a mulher, a partir desses diferentes enfoques? Então, nós trabalhamos no sentido de que a violência, na verdade, ela é construída. E ela acontece na sociedade de maneira contínua e em espiral. E você tem, então, desde a formação do ser humano, você começa lá quando você distingue um papel, por exemplo, para uma menina ou um menino que vai nascer, nós já destinamos ele a ser alguém na sociedade antes de nascer. Quando está no ventre materno, nós já dizemos o que ele vai ser. Ele vai ser um homem ou ele vai ser uma mulher. Se ele é um homem, eu já começo desde lá distinguir os papéis. Eu construo para ele papéis sociais. Eu dou para ele bola, eu dou carrinhos, eu dou animais, eu dou brinquedos, presentes, e eu monto toda uma estrutura para a chegada dessa criança, para que ele seja alguém com participação social. E para a menina, eu construo um quartinho de princesa daquelas que ficam trancadas dentro de seus castelos. Eu dou bonequinhas para ensinar ela a cuidar dos filhos, eu dou panelinhas para ensinar ela a cuidar de casa. Então eu começo a construir um papel sem perceber. A grande maioria das pessoas começam a construir os papéis sociais que vão gerar os conflitos futuros quando o bebê ainda está dentro da barriga. Então, realmente, a violência ela começa a se construir quando eu começo a construir papéis para alguém dentro da sociedade. E aí, então, eles vão se desenvolvendo, e aí eu começo, então, a fazer com que cada um tenha na sociedade um lado, uma representação. E quando eu chego, então, no momento em que todos se percebem seres e querem ocupar os mesmos espaços, eu começo a criar esses conflitos. E a gente costuma dizer que a violência, ela tende a ser mais acentuada para as mulheres, principalmente na fase adulta jovem, que é naquela fase em que as mulheres, elas ganham o mundo, elas vão para a universidade muito mais que os homens, né? Elas são, a grande maioria, 70% a 80% do corpo universitário é ocupado por mulheres, tanto na docência quanto na graduação, na pós-graduação. Elas vão porque elas querem conquistar esse mundo exterior que não foi ensinado para elas
né, que não foi dado para elas enquanto criança. E quando eu começo a conquistar esses espaços, eu começo a ter uma relação com outro polo, um polo que foi construído para ele ser o dono desse espaço, o centro desse espaço social. E aí eu faço então começar os primeiros conflitos. Começam as primeiras disputas, os primeiros conflitos, e as mulheres nesta fase, na fase adulta jovem, elas não são resignadas. A criança e o adolescente, ele é resignado porque ele necessita do apoio que o outro ainda tem para dar para ele, a família. E quando eu chego na maioridade, eu também passo a ser novamente dependente de alguém. Então eu perco a minha capacidade de exigir os meus direitos. Então eu crio dois polos. E na fase da mulher adulta jovem, ela tende a brigar por aquilo que ela quer. E ela não aceita com facilidade que coloquem para ela a imposição dos papéis dentro ou fora de casa. E aí então ela passa a sofrer as várias formas de violência. Então a gente tem o assédio no trabalho, porque as relações de trabalho muitas vezes elas se constroem. Você tem muitas vezes no espaço uma mulher que seja bela, mas pode ter um currículo menor do que aquela que não seja tão bela, ela tende a ocupar o espaço a bela mais do que a não bela, porque o papel, a figura, né, da princesa, ela está incutida ali e ela precisa ser a princesa. Então eles querem que a mulher, além de ser inteligente, capaz, seja bela e resignada, e nem sempre você encontra isso, né? E aí quando você tem uma mulher que ocupa um espaço realmente e que não seja esse protótipo da princesa, ela tende a ser então violentada, né? Porque aí eles começam a dar atributos para ela que ela então ela tem características masculinas e a mulher mesmo passa então a assumir essas características. Que para ocupar uma posição de destaque numa empresa, de presidência, por exemplo, eu tenho que ter uma atitude do homem, uma atitude de macho que a sociedade cobra. E a mulher passa então a incorporar papéis masculinos para poder ocupar papéis que deveriam ser ocupados por seres humanos. E aí começa então a vir todos esses conflitos. Agora, esses conflitos, quando eles estão no ambiente doméstico, como que se dão essas questões todas que envolvem os gêneros, o papel do homem, o papel da mulher no ambiente doméstico? Como isso funciona? Então, no momento em que homens e mulheres eles se encontram, eles começam a conviver e geralmente esses papéis eles não se revelam rapidamente. Então, normalmente nos relatos das mulheres que sofreram violência, elas relatam que inicialmente elas conviviam com um homem que era carinhoso, era prestativo, era um companheiro que dialogava muito mais do que com o passar do tempo. Então, esses papéis, no momento em que um casal começa a dividir a construir uma relação, a mulher, o homem, ele, como a professora Maria Lúcia citou, ele foi preparado para o mundo social e do trabalho e não para desenvolver atividades e afazeres que hoje ainda são percebidos como um dever da mulher. Mas a partir das guerras, quando o homem teve que ir lutar e desempenhar o seu papel na sociedade de homem e de provedor da família e de protetor dessa família, a mulher teve que assumir, além do papel doméstico, um papel do mundo do trabalho, porque ela também teve que passar a contribuir financeiramente para a manutenção dessa família. Porém, o seu papel, que foi construído desde o seu nascimento, que era da educação dos filhos, do cuidado com a casa, do cuidado com o marido, ele não se deixou de acontecer. E aí, quando eles se encontram para conviverem, o homem continua desempenhando esse papel dele, do mundo do trabalho, do mundo social, e a mulher que precisa hoje para manter esta família, também estar no mundo social e no mundo do trabalho, ela acaba tendo uma tripla jornada de trabalho, que é trabalhar fora, é ir para a universidade, é trabalhar e é chegar em casa e dar conta daquilo que é seu dever, que é o cuidado da casa, da família, dos filhos e do marido. E isso acaba fazendo com que aconteçam conflitos. Os conflitos fazem parte da vida humana. Eles são tidos e são abordados como momentos de crise.
Só que a forma como as pessoas lidam com esse momento de crise, com esses conflitos, ela não pode ser, não se tem uma ideia do desfecho. E como as pessoas, elas foram preparadas para cada um desenvolver os seus papéis, quando a mulher se percebe com uma tripla jornada, isso acaba causando um desgaste físico, emocional, psicológico. E ela começa a se indagar. E ela começa a dizer não para algumas coisas. E o homem não está preparado, não foi preparado para receber o não. E esse conflito, muitas vezes, ele acontece como uma forma, então, deste homem que espera da mulher um papel de princesa, de mulher que seja a mulher ideal, que é a que vai promover e vai prover o cuidado da família, dele e dos filhos, ele acaba tentando impor a ela o desempenho deste papel. E ela não dá mais conta. Então, isso faz com que ela diga não e ele tente impor este papel que foi construído para ambos, que é o de papel feminino. E aí o que acontece? Acontece o conflito. E quando esses conflitos não conseguem ser resolvidos de forma pacífica, ela dizendo não e ele compreendendo que eles precisam desenvolver o papel humano, novas estratégias para dividir essa carga, que é isso que elas relatam, que é uma sobrecarga de trabalho, de vida e de resolver todas essas atribuições que ela tem hoje, ele tenta impor de forma bruta. No sentido de força bruta. Então ele passa a xingá-la, ele percebe que aquela mulher que quando ele a conheceu era bonita, era bela, e esta forma física e esse papel de não cuidado, ele começa a indagar, começa a xingar, ofender e começa a destruir essa imagem que ela tinha, no sentido de que ela passa a não ter mais tempo mesmo para andar de salto alto, para manter o seu peso corporal, como ele era antes, até por questões fisiológicas, do processo de envelhecimento inerente ao ser humano. E ele continua esperando aquela mulher bonita, perfumada, bem arrumada, mas com filhos, com uma casa perfeita e com uma educação perfeita. E ele tenta impor isso de forma bruta. E aí ele começa a violentar fisicamente, ele começa a violentar psicologicamente com xingamentos e com falas depreciativas de que ela não está desempenhando o papel ideal que era para ela desenvolver, e isso culmina em violência. O Em Tese faz um rápido intervalo e já volta. Quando eu chegava do trabalho, estava cansada, minha casa estava virada e ele não fazia nada para ajudar. Ele bebia, jogava as latas de cerveja no chão, fumava cigarro dentro da nossa casa. Se eu perguntasse alguma coisa ou tentasse conversar, ele me xingava e mandava eu calar a boca e fazer o jantar. Lá em casa não existe diálogo, as coisas têm que ser como ele determina que sejam. Se eu não faço exatamente do jeito que ele quer, ele bate em mim e nas crianças. Não tem conversa, é sempre assim, chuta, empurra, puxa o cabelo. Esses dias, quando eu passei na frente do espelho e me vi, percebi que ele acabou comigo. Me deixou toda roxa, tirou meu queixo fora do lugar. Deixou o meu olho coberto de sangue e ficou preto. Ele quase tirou minha coluna fora do lugar. Ele me destruiu. As frases que você acabou de ouvir foram ditas por mulheres de Guarapuava com idades entre 18 e 59 anos que foram vítimas de violência conjugal. Elas foram entrevistadas pela enfermeira e doutora em enfermagem pela UFPR, Maria Isabel Raimundo Ferraz. Nós conversamos sobre a tese da Maria Isabel na companhia da Maria Lúcia, que também é estudiosa da violência contra a mulher e está finalizando o doutorado na área. Bom, Maria Isabel, você conversou com essas mulheres na Delegacia da Mulher, em Guarapuava. O que você perguntou para elas? Inicialmente eu perguntei para elas contarem sobre a sua vida, sobre o vivido
delas diante da prática da violência conjugal. Então, eu perguntei para elas, fale-me sobre o seu dia a dia com o seu companheiro após ter sofrido a violência conjugal. E foi muito interessante, porque no momento em que elas relataram o vivido da violência, nas inúmeras formas, elas revelaram que elas não foram à delegacia inicialmente para revelar a violência sexual sofrida por esse companheiro. Elas foram denunciar a violência física e a violência psicológica. E eu percebia nas falas dessas mulheres que essas formas de violência, elas comprometiam o corpo da mulher na sua totalidade. A sociedade ainda percebe a violência como principalmente a violência física. Mas é importante a gente ressaltar que a violência, antes, falando de violência conjugal, ela inicialmente começa com a violência psicológica. Ela começa com as ameaças, ela começa dele não permitindo que ela tenha relações sociais de amizade, visitas à própria família. E muitas vezes a mulher não percebe isso como uma forma de restrição de direitos, uma forma de violência. E essas mulheres, elas acabam inicialmente percebendo como uma forma de cuidado deste homem para com ela. Percebem? Elas pensam que ele gosta e que ele está cuidando, por isso ele não permite que ela saia, que ela tenha amigos, que ela visite a própria família, ou muitas vezes que ela trabalhe. Em alguns casos, eles impediam elas de terem uma profissão como uma forma de mantê-las no ambiente privado. E isso é interpretado como uma forma de dominação. E no momento em que elas relataram as formas de violência sofrida, neste momento elas já percebiam sim a violência psicológica como uma forma de violência, como uma forma de dominação deste homem para com elas. Por isso elas foram denunciar, mas inicialmente elas iam denunciar a violência física, porque elas não aguentavam mais sofrer e serem sujeitadas a esta prática. Eu percebia que muitas delas permaneciam no convívio com esses agressores. E o que é que elas diziam? Que elas iam procurar ajuda, que muitas vezes a sociedade recrimina essas mulheres por elas permanecerem nessa relação de violência. Mas as causas são inúmeras. Pode não ser só a dependência financeira, pode ser a dependência emocional ou pode ser a ameaça, quando eles mantinham elas em cárcere privado. Mesmo algumas delas sob cadeado, mas muitas delas com as portas e as janelas abertas, mas eles as mantinham prisioneiras nesse ambiente. Então, elas se sentiam presas nesta relação por uma condição emocional e psicológica de domínio. A degradação desta imagem corporal, deste papel feminino, foi tão grande ao longo de tantos anos que ela não se percebia mais em condição de lutar e de enfrentar essa situação. Por isso, elas pediram ajuda na Delegacia da Mulher, fazendo o boletim de ocorrência para que o fato fosse denunciado. Maria Lúcia, você está estudando a violência sexual. Existe diferença para a vítima, por exemplo, entre a violência sexual que é cometida, que acontece na rua, e a violência sexual, por exemplo, que acontece dentro de casa, cometida pelo companheiro ou por um conhecido? A violência praticada, por exemplo, fora de casa por um desconhecido, ela tende a ser denunciada com mais facilidade. Não que o seja, porque as mulheres ainda têm, mesmo sendo praticada por um desconhecido, muita vergonha. Elas se sentem, em determinado grau, culpadas pelo acontecido. Elas passam a se questionar o que foi que eu fiz para que eu tivesse acontecido. É a minha roupa? É a minha pintura? É meu cabelo? É o fato de eu andar na rua sozinha? É o quê? Então, elas passam a sentir essa culpa e passam, então, muitas vezes a não denunciar porque elas vão ser criticadas e vão ser realmente culpadas por uma grande parcela da sociedade que ainda acha que eu peço para ser violentada a partir do momento que eu tenho alguns comportamentos socialmente ditos como incorreto para as mulheres. Então, elas tendem a não denunciar. A gente considera que apenas 10% dos casos reais de violência
sexual praticada contra as mulheres sejam denunciados. E a gente consegue perceber, então, que essas que denunciam, elas vão com essa intenção realmente de punir o agressor, né? Para se sentir um pouco menos, com a dor um pouco menos forte no próprio corpo. E aquelas que são violentadas dentro de casa, a propensão é que ela seja denunciada por um terceiro, que não seja a própria família que denuncie. Ela acontece muito mais na fase da adolescência, da infância e adolescência, e ela tende, então, a ser velada pela família. Então, quando a denúncia chega aos órgãos públicos, como o Conselho Tutelar ou a delegacia, ela vem, na grande maioria das vezes, por um parente, por um vizinho ou pela escola. A escola tem contribuído muito nessa identificação dessa violência sexual pela mudança de comportamento que a criança e o adolescente passam a ter nesse momento, né? Então, ela tem essa grande diferença. As mulheres entrevistadas pela Maria Isabel também falaram sobre o impacto da violência psicológica. Acompanhe. Eu não sou isso que ele me xinga, mas fico muito mal e triste. Eu tive até que tomar remédio para depressão. Por causa desses xingamentos, eu chego até a me sentir uma mulher vadia. Chego a pensar que sou isso mesmo. Com esses palavrões que ele me fala, fico muito mal, choro muito. Tive até que tomar remédio para depressão. É horrível esses xingamentos. Fico muito triste. Isso é uma coisa muito ruim. Maria Isabel, a gente assistiu agora alguns depoimentos das suas entrevistadas que mostram como que essa violência afeta, né, a mulher. Como que você analisou esse tipo de violência e o impacto que ela tem na subjetividade feminina? Bom, com relação a uma das formas de violência que elas sofreram, que é a psicológica, isso aconteceu desde o princípio. Então, no início, ele era bom, ele dialogava, ele era companheiro, ele dividia algumas atividades com elas, mas nunca as domésticas, as do lar. E no momento em que ela começou a questionar essa tripla jornada, essas funções, esse papel da mulher, ele passou a agredi-la psicologicamente. E essas ofensas que ele proferia contra elas faziam com que ela acabasse se sentindo inferior, se sentindo incapaz, se sentindo feia, se sentindo gorda e muitas vezes não se sentindo mulher. O que fez com que esta imagem que antes do casamento, antes da união com esse companheiro, elas tinham uma imagem boa de si. Elas se achavam bonitas, elas se achavam belas, elas se achavam competentes. E no momento que os conflitos começaram e não foram resolvidos de forma pacífica, que ele começou a violentá-las e tentar impor um papel para ela que ela não conseguia desempenhar e que ele deveria sim participar dessa divisão de tarefas e desse convívio harmonioso, ele começou a xingá-la. E a partir desses xingamentos, aquela imagem que ela tinha construído desde o seu nascimento, desde a sua infância enquanto mulher, foi sendo destruída. E isso fez com que ela se achasse inferior, incapaz e não encontrasse possibilidades de enfrentamento, de ruptura com esta relação ou uma forma de conseguir se libertar e se reconstruir enquanto ser humano, enquanto mulher. O impacto para a saúde delas era tamanho que elas procuravam sim os serviços de saúde, com queixas vagas e crônicas, com ansiedade, com nervosismo, com insônia, muitas delas relatavam que tiveram que tomar antidepressivos e muitas se automedicavam em função do impacto dessa violência, que iniciou da forma psicológica. Então, isso fez com que elas adoecessem. E por isso, a importância dos profissionais de saúde estarem preparados, terem esse tema na sua formação desde a graduação, desde o ensino fundamental, médio, superior, para que eles enxerguem que essa violência é velada. Que muitas formas de violência elas não vão denunciar, elas vão procurar ajuda da família, muitas vezes elas não encontram ajuda na família, elas procuram ajuda entre os amigos, ou muitas vezes ficam caladas em função do impacto psicológico que isso provoca. E isso faz com que elas permaneçam nesse ciclo da violência. E quem pode auxiliá-las, sim,
promovendo a sua saúde, acolhendo, não culpabilizando, compreendendo e acionando essa rede de atenção à mulher é o profissional de saúde. Isso está previsto em lei. Todo profissional de saúde que constatar ou que suspeitar que uma mulher esteja sofrendo violência, ele deve sim notificar. Maria Isabel, Maria Lúcia, obrigada pela participação no Em Tese de hoje. Obrigada a você, foi um prazer. Foi um prazer. O trabalho de doutorado completo da Maria Isabel está disponível no banco de teses da UFPR, no endereço que aparece na tela. Até a semana que vem e obrigada pela companhia.